nós estamos entrando agora no final do ano de 2025, nós vamos ter um rally forte de alta, muito mais por conta da desvalorização do dólar do que por interesse de compra de Bitcoin e ativos nesse sentido, tá? Então é o seguinte, quem tiver em Bitcoin pode se beneficiar, quem tiver em algumas altcoins que tem um número limitado contra dólar também pode se beneficiar. Só que geralmente a gente pode ver esse pivotamento terminar em 3 meses. Então, cara, chegou o final desse ano, dezembrão da massa ali, dia 20 de dezembro, a gente já tem que começar a ficar ligado à possibilidade de que ano que vem vai ser o ano de uma quebradeira geral. Vamos ver. Pode ser que seja que sim, pode ser que não. Eu vou dar uma estudada ainda no mercado de mortgage, lá das hipotecas dos Estados Unidos, porque eu acho que ali está o segredo para a gente tentar identificar se o ciclo ele vai trazer um ciclo de ruína interessante depois desse rally de alta final do ano, tá? Eu acredito muito em um rally final de alta de ano. Acho que um mês em cripto é uma vida. Em setembro, não acho que vai, assim, não está dando aquela chance de ganhar um grande dinheiro em Bitcoin. Em altcoins, sim, em altcoins realmente elas estão performando muito bem. Nós estamos à beira de entrar em um rally de alta de altcoin season. Não sei que ponto, que velocidade que vai acontecer isso, quais são as altcoins que vão subir. A gente vai usar o Crypto Control para analisar algumas tendências. Mas a princípio, pessoal, a gente tem que ficar um pouco preocupado, porque quando o dólar fez Death Cross as últimas vezes, foram períodos cabulosos, foram períodos difíceis, tá? Períodos de queda violento. E eu acho assim, cara, a pior coisa que pode acontecer é a gente se empolgar demais com o rally de alta e ficar preso em topo. Então é sempre interessante a gente ter um pouco de caixa também. No dia de hoje, como pessoal, vão deixando like aí, tá, pessoal? Já vão deixando like aí, comentem também, que depois eu vou ler os comentários de vocês. Mas é o seguinte, sobre Bitcoin, tá? Bitcoin defendeu muito bem os 108 mil dólares, que é o suporte para continuação de alta, tá? Então ele está mantendo a estrutura de alta semanal, ok? Está mantendo a estrutura de alta semanal, perfeito. Mantendo a estrutura de alta semanal, a gente tem a expectativa de continuação de alta. Olhando graficamente falando, tá? Ele está com um padrão que é um pouco preocupante, mas ainda é cedo demais falar em queda, tá? Por que é preocupante? Porque isso aqui é uma tendência de alta enfraquecida, é uma cunha ascendente, só que como o mercado, nós já estamos no 32º mês do ciclo, tá? Esse ciclo me parece que vai ser um ciclo mais estendido de fato. Se ele continuar subindo, porque a princípio o ciclo deveria terminar agora com 32 meses, tá? Se fosse seguir exatamente a risca dos ciclos anteriores. A gente teria o final do ciclo de alta do Bitcoin agora em setembro, se fosse completar os 32 meses. Porém, eu acho que como ele está fazendo uma tendência de alta mais lateral, né, mais sustentada pelo enfraquecimento do dólar, eu acredito que a gente, com o enfraquecimento do dólar, a gente pode ter um rally de alta engatilhado pelo enfraquecimento do dólar. Mas percebam, não está entrando dinheiro novo no mercado no sentido de novas pessoas. O que está acontecendo é que está tendo mais capital, injeção das pessoas que já estão participantes do mercado e que estão rotacionando para algumas altcoins. Então tem gente que acredita que o final do ano é alta infinita e está rotacionando Bitcoin para outras altcoins. Então o Bitcoin enfraquece, as altcoins fortalecem. Ethereum desde maio começou a produzir fundo e continua subindo, se valorizando ali bem forte, em manutenção de tendência de alta, enquanto o Bitcoin ele ainda está sofrendo um pouco para conseguir sustentar essa alta mais muito tempo, tá? Mas sempre quando a gente tem um triângulo e acumulação, né, assim, um triângulo, uma cunha ascendente de alta, de baixa, aliás, a gente tem o seguinte, a gente tem enfraquecimento da tendência de alta semanal, ou seja, a alta da semana ela vai entregando cada vez mais fraca, mas ao mesmo tempo, esse tipo de padrão, ele é um padrão que tem 30% das vezes ele sobe, tá? E ao final deste ano, é possível que a gente veja ele ter essa probabilidade de 30% de alta ante 70% de chance de queda, tá? É um padrão que é mais pessimista, só que a gente pode ter esse padrão de alta por conta do enfraquecimento do dólar, da desvalorização repentina do dólar, né? O dólar perder muita força. Com corte de juros, mesmo que seja um corte de juros pequeno,
Todas as vezes em que acontece movimentação de corte de juros, o mercado volatiliza bastante. Então ele traz alguns movimentos, depois ele leva movimento oposto. E na situação de enfraquecimento do dólar, a gente pode estar vendo, na verdade, uma acumulação semanal para continuar subindo, para daí sim ele validar o topo, tá? Mas não tenha dúvidas, na minha opinião, tá? No bear market, ele vai caçar todos esses níveis abaixo aqui, tá? Eu acho que ele vai até ir abaixo de 49 mil dólares, talvez 48 mil dólares vai ser o nosso novo fundo, tá? Do ciclo. Por que que eu acho isso? Porque ele está criando muita liquidez e muita alavancagem. Quando o mercado entra numa fase de limpeza da alavancagem, a gente tem quedas brutais como essas daqui, que recuam muito forte, né? O Bitcoin cai 80% do seu topo. Vai acontecer agora? Na minha opinião, não. Mas 2026 é possível de acontecer? Se a gente tiver sinalização de explosão de bolha no mercado de techs, aí nós vamos ter, de fato, o Bitcoin derretendo ali 80% do topo novamente, tá? 70%, talvez 60%. Não tem como saber, não tem como imaginar isso, mas acontece que ele geralmente sim busca liquidez em níveis abaixo, tá? A gente nunca sabe até quanto baixo ele pode ir, tão quão baixo ele pode ir. Então é sempre importante entender que sim, existe o período sempre de desalavancagem, não existe o período de alta infinita, né, sem esses anos de limpeza da bolha. Acontece que, enquanto ele está fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 56 dias ou média 8 semanal, é continuação de alta. Então a gente tem que estar um pouco mais bullish do que bearish. Porém, eu não vou entrar esse mês, né, com mais... não vou deixar de ter 30%, 33% em dólar. Por quê? Porque é importante você ter dólar para que, caso você seja pego, né, com um movimento contra-intuitivo, contra a tendência, você tem a caixa para melhorar o seu preço médio e você reduzir os seus danos, tá? Então é muito importante isso. A gente tem então assim, topos e fundos ascendentes com manutenção da tendência de alta, enquanto a gente estiver acima de 108 mil dólares, o topo semanal anterior vai estar preservado para a continuação de alta. Então, dá para ver que o mercado está querendo ameaçar um movimento bullish, um movimento de alta repentino, que geralmente vem, né, depois dessas acumulações em cunha ascendente, que acontece em 30% das vezes. Então, sim, a probabilidade é um pouco menor de explosão e rompimento do 125, porém, se acontecer, a alta ela é muito forte. Então, em questão de 2, 3 meses, dá para fazer muito dinheiro com o mercado de risco, porque às vezes você só precisa de uma janela temporal de 1, 2 meses para fazer diferença na sua vida. Por isso que eu acho interessante estar dentro do mercado, não ficar 100% de fora, mas também nem 100% dentro. Tenha um pouco de caixa, mas esteja também pensando positivo. Por quê? Porque finais de ano, com o dólar caindo, geralmente o mercado sobe bem, tá? Sobe forte. O mercado de techs, por exemplo, só está me dando alegria também. É a alegria atrás de alegria. Ontem, no vídeo que eu gravei ontem, que muitos de vocês não viram, né? Mas o vídeo de ontem que eu gravei, eu ensinei como comprar ações tech e tudo mais, e falei de 3 ações tech que eu acredito em continuação de alta. Então, enquanto a gente graficamente tem essa estrutura mantida, show de bola. Se a gente perder os 108 mil e 98 mil dólares do Bitcoin, aí eu já ficaria um pouco mais ligado à possibilidade de saída do mercado, tá? Realmente, por quê? Porque, cara, nunca duvide da capacidade do mercado ter de cair durante uma explosão de uma bolha, tá? E, sim, na minha opinião, o mercado de techs está numa bolha. Ele está numa bolha, está muito fora do normal. E em algum momento vai ter uma desalavancagem. Está muito fora do normal, tá? Nenhum ativo que se mantenha com altas de 6.000% se mantém de alta 6.000% por mais do que 8, 9 meses. E a gente está vendo algumas techs aí com 4 anos com altas de mais de 10.000%. Então nada se mantém assim estruturalmente por tanto tempo, tá? Então sempre tomar muito cuidado, sempre tomar bastante cuidado com isso, tá?